Bom dia! Então nós estamos aqui em mais um Caoscast para fazer uma análise literária do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Então o livro começa com o nosso personagem principal, Bentinho, já adulto e sendo chamado pelo pseudônimo de Dom Casmurro, e a gente entende o porquê. É por causa que o vizinho dele o achava calado e reservado, e o apelido acabou pegando não como uma coisa ruim, mas como algo bom, na verdade. Então Bentinho ele resolve escrever suas memórias, como diz ele, para atar as duas pontas da vida, ou seja, reconstruir o passado para entender o presente. Ele escreve num tom de lembrança, melancolia, e ele conta sobre o passado dele. A infância dele na casa de Mata-Cavalos, no Rio de Janeiro. Ele vivia numa casa com uma família católica, tradicional. E ele conta como ele cresceu nessa casa com a mãe dele, a Dona Glória, o tio Cosme, que é um advogado, a prima Justina e o João Dias, que é um agregado. Ele descobre então que a Dona Glória havia feito uma promessa que se ela tivesse um filho homem, ela o colocaria na colocação de padre. Porém, isso ia contra as vontades dele, que era um menino sonhador. E como a gente descobre isso? Pois a Dona Glória estava discutindo com o João Dias sobre colocá-lo logo no seminário. João Dias fez isso pois ele achava que Capitu e Bentinho estavam se aproximando mais do que deveriam, e isso afastaria da vocação que eles escolheram para ele. Capitu é a vizinha de Bentinho, e eles viveram a infância juntos e cresceram juntos. Ela é descrita como uma garota misteriosa e envolvente aos olhos de Bentinho. Foi a partir dessa discussão do José Dias e da mãe dele que ele percebeu seus sentimentos por ela. Foi aí que começou o medo da separação, pois se ele tivesse de ir ao seminário, ele teria que deixar Capitu para trás, teria que deixar a vida dele para trás, e não era isso que ele queria. Então ele conta isso a ela, e eles começam a planejar, a ter ideias sobre como impedir isso de acontecer. Então o Bentinho ele tenta argumentar com a mãe dele sobre isso, mas foi em vão, e ele acabou tendo que ir no seminário de qualquer maneira para cumprir a promessa. Então, depois de toda a tentativa de evitar isso, a Dona Glória cumpre a promessa e manda Bentinho para o seminário. A Capitu ela fica arrasada, mas promete esperá-lo. No seminário, Bentinho ele sofre com saudade, ele vive isolado e ele não mostra nenhuma vocação religiosa. Ele não queria ser padre de jeito nenhum. No seminário, ele conhece Ezequiel de Souza Escobar, que é um rapaz inteligente, simpático e também sem nenhuma vocação para ser um sacerdócio. Eles se tornam grandes amigos, quase irmãos. E essa amizade ela vai ser muito importante depois, já que Escobar e Capitu vão se aproximar também no futuro. Com o tempo, e vendo que o filho não tinha vocação para isso, a Dona Glória ela finalmente é convencida por José Dias e pelo tio Cosme a dispensá-lo da promessa. Então o Bentinho finalmente ele vai sair do seminário e vai ser livre para viver como ele quiser, e principalmente para ficar com a Capitu. Quando o Bentinho volta, a Capitu está mais madura, bonita e decidida. Eles se reencontram emocionados e retomam o relacionamento. O amor deles ele parece mais forte e agora ele pode ser vivido livremente do jeito que eles querem, com o apoio das famílias. Dona Glória, depois de observar Capitu e o comportamento de Bentinho, acaba aceitando o casamento. E José Dias, como sempre, ele dá as opiniões, mas o casamento ainda é permitido. A Capitu ela se mostra ser organizada e prática, cuidando dos preparativos e pensando no futuro. Então, finalmente, eles se casam, felizes e esperançosos, e logo passam a pensar em morar juntos. No início é tudo harmonia e amor, mas aos poucos surgem algumas inseguranças e principalmente os ciúmes, por causa da relação entre o casal de Escobar e Sancho, que vão se aproximando cada vez mais de Capitu e Bentinho.
Bom, o Bentinho e a Capitu eles são muito ligados a Escobar e Sancho, que eles também formam um par aparentemente perfeito. O Bentinho e Escobar eles mantêm sempre a mesma amizade de sempre, bem perfeita e estável, construída desde o seminário. E essa amizade é baseada numa admiração mútua, como o Bentinho vê como modelo de virtude e sucesso, e o Escobar ele é um homem prático, racional e simpático de presença marcante, qualidades que despertam a estima de todos ao seu redor, inclusive a Capitu. Com o tempo, a Capitu ela engravida e dá à luz a um menino chamado Ezequiel, que foi um nome escolhido em homenagem ao Escobar, porque era o primeiro nome dele. O Bentinho ele se emociona muito com o nascimento do primeiro filho deles e ele acredita que o amor do casal está consolidado na criança. A Capitu se mostra uma mãe atenciosa e dedicada e o Bentinho se orgulha muito da nova família dele. No entanto, essa admiração pelo Escobar começa a se transformar em uma insegurança e ciúme por parte do Bentinho, ainda de que forma inconsistente. Bom, os casais eles tinham uma convivência muito frequente, com jantares, visitas e risadas, e isso acabou despertando no Bentinho uma sensação incômoda de que Capitu e Escobar eles se entendem bem demais um com o outro e ele tenta afastar o pensamento, mas o sentimento de desconfiança começa a ficar cada vez mais forte. E o ponto de virada ele ocorre quando Escobar morre afogado ao tentar nadar no mar. A tragédia abala profundamente a todo mundo e durante o velório ocorre a cena mais marcante do livro, na minha opinião, que é o Bentinho observando a Capitu olhando fixamente para o corpo do Escobar no caixão. O olhar dela, descrito pelo Bentinho, é descrito intenso, com lágrimas contidas e expressão de profunda dor. E pelo Bentinho ele é interpretado como um sinal de amor secreto. A partir desse instante, a mente do Bentinho começa a mudar completamente. Ele começa a se lembrar dos pequenos gestos e conversas entre a Capitu e o Escobar. E ele começa a reinterpretar tudo sobre uma ótica de suspeita. E o olhar no velório se torna para ele a prova que ele foi realmente traído. E embora que nada seja concreto e nenhuma coisa seja realmente provada. Bom, com o passar do tempo, o Bentinho ele começa a evitar a Capitu e ele fica muito frio com ela, sem responder ela direito, fica mais distante. E as semelhanças físicas entre o Ezequiel e o Escobar, como o olho, o sorriso e o jeito de andar, aumentam a sua tortura, e ele convence a si mesmo do que o filho dele não é dele de verdade, mas sim um fruto de um adultério. Bom, o próprio autor, Machado de Assis, ele descreve esse processo com uma maestria psicológica. O Bentinho ele começa a se auto-enganar, criando uma narrativa mental que justificaria sua dor. E ele tenta encontrar sinais em cada detalhe e o ciúme ele se transforma em uma obsessão e loucura contida. E mesmo sem as provas, ele acredita plenamente na traição, porque o ciúme começa a dominar ele por completo. A Capitu percebe a mudança do marido e ela tenta salvá-lo do delírio, mantendo serenidade e amor. Ela nega a traição com firmeza e tenta conversar, mas o Bentinho ele já não acredita mais em nada do que ela fale. Então ele chega a cogitar até organizar o suicídio e até matar a Capitu e o Ezequiel, mas ele não tem coragem de concretizar os seus pensamentos. No fim, o Bentinho ele decide se separar e o rompimento é bem doloroso para ambas as partes, mas é inevitável. A Capitu, sem nenhuma alternativa, ela vai viver na Suíça com o Ezequiel e o Bentinho ele permanece no Brasil, consumido por ressentimento e solidão. E anos depois, o Bentinho ele recebe notícias de que a Capitu morreu no exterior e que Ezequiel ele vem para tentar se encontrar e se entender melhor com o pai, quando ele já era adulto. Mas o Bentinho ele ainda vê a imagem viva de Escobar no Ezequiel e ele rejeita o próprio filho, sendo incapaz de perdoar. Nem a Capitu, nem a si mesmo. Pouco tempo depois, o Ezequiel morre de febre tifoide e o Bentinho fica completamente sozinho. O livro termina com o Bentinho já velho escrevendo suas memórias, tentando atar as duas pontas da vida, o passado e o presente, e a juventude e a velhice, mas o que ele realmente busca é justificar as suas decisões e encontrar paz, algo que ele nunca consegue. É isso. Eu achei esse livro uma Meu Deus! Fecha esse quiosque então! A gente vai censurar o que a gente tá falando, entendeu?
nós vamos comentar um pouco sobre as nossas opiniões do livro. Bom, sobre o final, primeiro, eu achei que o filho é realmente do Bentinho, e o que aconteceu foi que ele estava sofrendo por um luto pelo melhor amigo dele, e quando a gente sofre de um luto, a gente pode às vezes começar a ver coisas, e às vezes ele estava vendo o amigo dele no filho dele, e realmente pode ter coisas parecidas, mas eu acho que ele estava cada vez se afundando mais e ficando mais louco e se convencendo de algo que não era real. Ele começou a pensar tanto naquilo que ele achou provas suficientes que aquilo era uma verdade, que ele tinha sido traído. Mas eu acho que não foi, e eu achei que foi o final ter ficado aberto, dá muitas interpretações para o público, mas eu não achei tão bom o final quanto poderia ter sido. Eu acho que o desenvolvimento foi realmente bem planejado, mas o final ficou meio deixando a desejar. Eu acho que o Machado de Assis, ele cansou um pouco de escrever o próprio livro, tanto que ele falou isso mesmo, né? Que ele estava cansado de escrever. Tipo, que ele achou que... Eu achei que correu demais no final. Perdeu um pouco ali. Aqui eu acho que diz. Vou pegar aqui agora. Mas fora isso, eu achei bem desenvolvido o resto do livro. Só o final que pegou um pouco. Bom, eu acho legal essa ideia de deixar o final para o leitor tomar as suas próprias iniciativas e decidir se o filho era do Bentinho ou não, mas eu acho que como o livro não tem uma continuação, isso fica muito em branco, tem muitos caminhos que a gente pode tomar para decidir se o filho era do Bentinho ou do Escobar. Mas o enredo, no geral, eu achei interessante, por mais que eu não tenha gostado muito do livro. Fala mesmo! Acabou! Deu! Chega! Terminamos! Beijo! Beijo, meus amores! Isso deve ter ficado ridículo. Dona Glo... Imagina se não estiver gravando. Amiga, você também. Vou botar. Dona Glória, depois eu... Ai, caramba! Ai, gente, que saco! Eu vou pausar esse vídeo Amiga, me serve um Guaraná. vez. Serve um Guaraná.